Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinomaru Seleção Japonesa, o último Hinomaru Seleção Japonesa do ano, que conta como foi o ano do Japão da JFA em 2016. Bom, antes de eu chegar no tema principal, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Negriz na apresentação, e comentários dele, o mito, o Tiaguinho da Beija-Flor. Tudo bem com você, Tiagão? Tá certo, cara. E como eu te falei mais cedo, não é uma boa escola de samba. Por mais que eu não curta muito samba, ainda é melhor do que pagode e outras coiseiras, né? Mas não é hoje com você que está sofrendo, amor. Nossa. Ô, Tiagão, isso é pagode. O meu coração música, já tem um novo amor. Você tá confundindo o grupo de pagode com o cara de samba enredo, mas beleza. Tô tirando sarro do pagode, você não entendeu. Você disse que é melhor que o pagode. Tá. Aí eu já botei aquela referência marota de cara. Tá. Então é que não peguei. Então tá certo. Então, isso é raça negra? Isso é raça negra, né? Tiagão não tá acostumado a pegar referência. Não. Raça Negra tem uma história interessante, né? Assim, ai. Quando minha mãe morava em São Paulo, a minha mãe conhecia um dos integrantes e tinha um dos caras da Raça Negra que meio que acabou se dando meio mal com dívida aí, o cara tava vivendo meio que em albergue, era um negócio meio embaçado, assim. Teve um dos integrantes aí que acabou se dando mal na época na vida aí, depois o cara acabou se reerguendo, mas você vê, né? Do céu ao inferno, né? Um dos grupos que tinha mais visibilidade, né, e tudo mais. Tinha tudo até pra até hoje em dia por aí, né, cara, até alguns grupos de pagode aí, como o Fundo de Quintal, entre outros, até sobrevivem, né, apesar que hoje não é mais a música, né, popular brasileira mais tocada aí em rádio e tudo mais, e acabou meio que dando errado, né, a pena, né, que era por mais que eu não goste, era um grupo de pagode até que interessante, assim, né, comparado com a maioria que falava assim, a mesma coisa. O Thiagão, a informação é o esporte dele, né, cara? Porque o cara tem informação de pagode, o cara tem informação do futebol. Os cara meus tem pais são pagodeiros. Nossa. Entendeu? Então, tipo, isso aí é meio que de família. Eu sou o japonês preto, né, cara? Porque o resto, a família é tudo pagodeiro. É o japonês do Okinawa, né? Exatamente. É exatamente isso aí, cara. Mas, apesar de ser um Hinomaru de final de ano praticamente pra seleção, terminamos até que na melhor situação possível, né, cara? Com uma vitória e tudo mais, né? Então acho que vai ser um programa com algumas informações extras, mas no total vai ser aquele programa pro ouvinte e torcedor da seleção ouvir de boa, né? Porque o resultado veio, né? A vitória veio e a gente tá aí, nesse momento, classificado pra Copa do Mundo, tem todo o retorno inteiro, mas pelo menos a gente vai poder fazer esse programa mais calmo, né, comparado com os outros aí, né, que a gente fazia meio que pensando até no pior, numa derrota, num empate da Saudita. Nesse momento, pelo menos, até que foi um jogo até mais fácil do que a gente imaginava. Bom, Thiagão, primeiro eu vou falar pros ouvintes aqui do resultado dos jogos, a gente fala desses dois joguinhos, e depois vamos pra catar do geral, beleza? Ok. Maravilha. Bom, falando do primeiro jogo, né, foi um amistoso preparatório para essa última rodada do turno das eliminatórias asiáticas. A seleção japonesa jogou lá em Ibaraki, né, do Kashima Soccer Stadium. Não tomou conhecimento do adversário, simplesmente atropelou, humilhou, venceu a seleção de Oman por 4-0, né, Thiagão? E serviu porque de preparação, porque a seleção de Oman até que joga meio parecido com a Arábia Saudita, né? Tem o mesmo estilo, formação tática, enfim, acabou servindo. E uma curiosidade nessa partida é que, pra variar, o segundo anel lá do estádio do Kashima não lota nem jogo da seleção, rapaz. Que a maldição do segundo anel lá do Kashima Stadium, cara. Pois é, cara, eu lembro muito bem como que foi a conversa que a gente teve inicialmente sobre esse estádio, mas eu lembro que o Yuki Almeida aí, nosso colega que mora lá no Japão, ele falou que é um estádio muito longe, né? Então às vezes é meio que caro, né, pra você ir até lá, né? Não questão de ingresso, né, que na verdade é muito barato, mas também no esquema de transporte e tudo mais. Parece que é um local meio fora de mão, assim, né? Por isso que talvez meio que afugenta um pouco, assim,
os torcedores, né, o público em geral, né. Deve ser mais ou menos como é o estádio do Náutico lá em Recife, que não é em Recife, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu vou até te falar que esse esquema do estádio do Náutico eu nunca parei pra pensar, e depois que você chegou a falar isso pra mim, eu acabei meio que ligando os pontos, né, cara. Esses estádios, quando eles são muito longe assim, eles acabam meio que afugentando o público mesmo, né. Até o Ajinomoto, né? Um estádio longe. Que fica... É um estádio longe, aí quem não for torcedor muito assíduo, o cara não vai querer catar, sei lá, 2 horas de carro aí, né, cara, ir de volta, 4 horas de viagem pra ver um jogo de 1h30, né, cara, então fica meio complicado mesmo. Complicado. Tiagão, quer falar alguma coisa da partida em si ou bora pras eliminatórias? Cara, assim, dá pra utilizar, pra não passar muito batido, dá pra falar finalmente que o Raio Rodite chamou o Saito pra alguma coisa, né, o cara entrou nesse amistoso, jogou uma boa parte, depois foi substituído pelo Haraguchi, mas eu falei assim, a seleção de Oman é uma seleção muito abaixo, né, tanto que não passou, né, para a última parte das eliminatórias. Não ofereceu perigo o jogo inteiro, né? Exatamente, um jogo de um lado só, aquele clássico jogo que o fanboy de seleção japonesa adora, né, você dá o Japão, né, com os gols ali do Ryo Osaka, né, cara, aos 32, aos 41, depois teve o gol do Kiyotaki aos 64, finalizando, e o finalzinho ali, o Yuki Kobayashi, que pra mim ainda não é um jogador de seleção, mas no Porralho Rodite tá funcionando, fez no finalzinho, e foi um bom treino, né, foi um bom treino, como você mesmo falou muito bem, o time tem muito a ver com o esquema da Arábia Saudita de jogar, né, esquema tático, também um pouco da escola do futebol dessa parte da Ásia, mas assim, um adversário muito fraco, né? Então foi um jogo festivo, né? Como a maioria das Kirin Challenge 2016 foram jogos festivos, né? Mas deu pro público geral se divertir bastante e interessante, né? Kagawa e Okazaki no banco, né? O Kagawa nem entrou nessa primeira partida, o Okazaki entrou na metade do segundo tempo, e isso já daria meio que indícios, né, que esses jogadores que tem um pouco mais de grife, um pouco mais de nome, um pouco mais rodado, já não estariam sendo protagonistas, né, nesses jogos do mês de novembro, né? Realmente, né? E tanto é fato que agora a gente vai falar do jogo das eliminatórias, né? Jogando em casa novamente, dessa vez em Saitama. O Japão derrotou a seleção da Arábia Saudita, que é a líder do grupo B, por 2-0. E um detalhe que acabou surpreendendo e muitos, né, Thiagão? Simplesmente Honda, Okazaki... 2-1, perdão. Simplesmente Honda, Kagawa e Okazaki, né, que são as estrelas do Japão, começaram no banco, né? Exato, e entraram praticamente no fim. O Honda basicamente, o Okazaki praticamente não entrou, né? Entrou já nos 90 e tantos, o Kagawa entrou um pouquinho, o Honda entrou logo no começo do segundo tempo no lugar do Kubo, né? E o Kagawa entrou na metade do segundo tempo no lugar do Kiyotaki, mas assim, mais uma partida, infelizmente, muito apagada do Kagawa, que praticamente passou batido, né, essa participação dele nesse jogo. Muitos dizem, né, até eu tava conversando com o Thiago Bom Tempo, né, um dos nossos amigões aí. Na opinião dele, também concordo com ele, o nosso querido Kagawa nem na seleção deveria estar por enquanto, né, que a fase dele é tão terrível que ele não faz diferença alguma. Exato, e também assim, o Kagawa estava jogando como jogador principal da seleção de todos esses anos, mas a gente fala que desde 2013 a gente não vê o mesmo Kagawa em campo, né? Talvez, eu acredito muito que o fator Manchester United tenha sido um peso muito grande para ele, principalmente que ele acabou saindo por lesão, mas ele conseguiu voltar para jogar no Borussia Dortmund, fez alguns jogos interessantes, mas ainda ele é muito banco, né? É um time que o Kagawa está tendo dificuldade em manter a sua titularidade. Convenhamos, né? Tirando até o Nagatomo hoje em dia não é titular, né, no seu time praticamente, né? Então a grande parte dos jogadores que jogam na Europa asiática, eles têm uma dificuldade, né? Acho que tirando o Yoshida, né, e o Hiroki Sakai, acho que todos os demais jogadores asiáticos que jogam nos principais times da Europa, eles são meio que banco assim, né? É pior que o Yoshida tá tendo dificuldade desde a vinda do Van Dijk, né, um zagueiro holandês que era do Celtic. Ele tá tendo um verdadeiro inferno na equipe do Southampton, cara. Ele que era titular absoluto na defesa, né? O holandês veio e botou ele pra esquentar banco, rapaz. Ou seja, nem o Yoshida. Então, eu não tô querendo contar o Hertha Berlim do Haraguchi, que é o time B ali, né? Dentro
Tudo bem, é um time de respeito e tudo mais, mas não luta por campeonato o Hertha Berlim nesse momento, né? Então, infelizmente, os jogadores japoneses nesse momento eles são praticamente peças de reposição nos seus times, né? Talvez isso também implicita também no resultado negativo dentro da seleção. E concordo com vocês, por mais que eu seja um grande fanboy do Kagawa, eu acho que na seleção tem que estar o cara que tá trabalhando melhor e tá realmente dando algum resultado. Que nesse momento é que eu tô aqui, né? Exatamente, que foi por mais que ele não esteja jogando todos os jogos, foi muito bem pro Sevilha, né? Teve lesão e tudo mais, mas tá aprendendo bem, o futebol espanhol nesse momento faz bem pro Kiyotaki e tá ok ali, né, cara? As únicas ressalvas assim, negativas realmente nesse jogo, pra mim, Kagawa, que mais ou menos entrou, mas não fez nada, e o nome tá levando ele pra seleção, essa é a grande verdade, o nome Kagawa tá levando pra seleção, não joga não que tá fazendo aqui nesse momento, e também Kubo, que pra mim, assim, é um jogador que não emplaca na seleção, e não adianta. E pra mim foi um jogo, assim, dos que jogaram ali, praticamente 50, 70 minutos de jogos, pra mim, em campo, o pior jogador do Japão, dos principais que começaram jogando, obviamente, foi o Kubo, assim. O que o Haraguchi jogou pela ponta esquerda, o Kubo deixou de fazer pelo ponto direito. E um destaque positivo também é o Osaka, né, que voltou muito bem pra seleção. Espero que se afirme agora, né? Ele teve uma boa passagem, né, na seleção ali antes da Copa da Ásia, né, e tudo mais, e até... a ida dele e a afirmação dele no futebol alemão também ajudou bastante. Depois ele deu uma sumida, né? Porque realmente ele tinha virado um banco ali no time do Colônia. E mesmo que ele também não seja o jogador principal, ele, né, vem entrando em alguns jogos, jogou algumas coisas interessantes naquela Copa da Alemanha e tudo mais. E na seleção é um jogador rápido, né? Mas é triste, né? Porque o Osaka jogando bem, automaticamente o Manabu Saito meio que é quicado, né? Ou é quicado, ou sei lá, ele entra no lugar do Kubo e inverte o Haraguchi com o Saito, né? E joga os dois nas pontas, não sei. Aí talvez tenha que ver se daria certo. Mas eu não sei, sabe? A partir do momento que ele levou o Manabu, não sei se ter levado o Kubo foi assim muito, muito, muito relevante, sabe? Então talvez seja um jogador que nem volte assim em 2017, se não fazer uma campanha interessante pelo seu time lá, né, Elisa? Até março, né? Que até março de 2017 tem chão. Tem chão. E coitado do Manabu, né? Já é a segunda vez que ele é trollado aí. Exato. Primeira vez foi trollado pelo Zaccheroni, né? Uhum. E agora trollado pelo Haru Hodichi. E agora pelo Haru Hodichi e deu nessa daí. O Haraguchi foi uma boa, né? Uma boa colocação, porque basicamente você não imaginava muito que ele jogaria tão bem na seleção como vem encaixando, né? E espero que continue nessa pegada, né? E apesar que algumas pessoas reclamaram um pouco do pênalti, né? Que gerou o primeiro gol da seleção japonesa, falando que talvez não tenha sido mão, mas foi, né? Depois revendo o lance muitas vezes, até o Namur colocou na página lá do Futebol Nippon, e realmente foi mão, né? Que gerou o pênalti que gerou o primeiro gol do Japão. E depois ali o Genki Haraguchi chutando muito bem, deu números finais, aí bem no final, né, o jogador da Arábia Saudita conseguiu fazer o primeiro gol, mas aí já tava nos acréscimos, o Japão jogando muito fechadinho, não deu espaço, né. É até que eu falei, o jogo foi até muito mais fácil do que eu imaginei, porque eu esperava uma Arábia Saudita muito mais fervorosa no ataque, muito mais implicitando um estilo de jogo muito mais pegado, agressivo, mas a verdade é que esse 4-2-3-1 do Japão meio que anulou os principais jogadores, né? Tanto que o número 18, que é um jogador muito rápido, o número 8 ali, eu não vou tentar falar os nomes, que é muito difícil, que acabaram sendo anulados pelo Nagatomo e pelo Hiroki Sakai, e praticamente o número 10 acabou jogando isolado o tempo todo. Aí, ou seja, o Japão matou as pontas, matou o contra-ataque, matou jogadores que ajudariam o centroavante, e aí o time meio que morreu. Isso aí, Tiagão. Bom, passando a régua aqui no ano no Japão, antes de falar do ano, eu vou falar como ficou a situação do grupo B. E ficou da seguinte maneira: a Arábia Saudita, mesmo com a derrota, terminou a liderança com 10 pontos, né? 5 jogos, 10 pontos. É líder porque tem um golzinho a mais, né? Tem o saldo positivo de mais 4. E o segundo colocado, que no momento é o Japão, que tem 10 pontos em 5 jogos também, tem mais 3 de saldo, né? Nesse momento estarão classificadas essas duas equipes para a Copa do Mundo.
Em terceiro lugar terminou a Austrália, né, 9 pontos em 5 jogos. E em quarto lugar, os Emirados Árabes também com 9 pontos em 5 jogos. Lembrando que o terceiro colocado enfrenta o terceiro colocado do grupo A, que no momento é o Uzbequistão, né? E o vencedor dessas duas equipes enfrenta o ganhador da repescagem da CONCACAF, né? O quarto colocado da CONCACAF. No grupo A, quem estaria na Copa do Mundo no momento seria o Irã, né? Que é o líder com 11 pontos, e a Coreia do Sul com 10 pontinhos. Antes eu quero pedir desculpas aos ouvintes que eu tô meio ferrado aqui, tive uma baita de uma lesão nas costas e tô falando torto e sofrido desse jeito. Aí tá meio complicado. Acontece. Bom, Thiagão, agora sim, passando régua no ano do Japão, quero dizer aos nossos queridos ouvintes que o Japão só teve aí 2 derrotas no ano, né? Ganhou do Afeganistão, ganhou da Síria pelas eliminatórias ainda na segunda fase, ganhou da Bulgária o amistoso, perdeu para a Bósnia em casa no amistoso, perdeu para os Emirados Árabes na estreia da terceira fase das eliminatórias, né? Depois venceu a Tailândia, venceu o Iraque, empatou com a Austrália, ganhou de Oman no amistoso e ganhou da Arábia Saudita também nas eliminatórias. Tiagão, achou positivo o ano então? Foi bem, né? A gente meio que teve medo de algumas situações, assim, principalmente ficou pensando em Copa 2018, mas em números foi muito ok, né? Apenas 2 derrotas, um ano positivo, e agora tem todo um tempo, né, até o começo de 2017 para esse time continuar engrenando e a gente começar a fazer as matemáticas para fazer nos próximos programas de quantos pontos o Japão tem que fazer fora de casa para poder estar se classificando para a Copa do Mundo ano que vem. O que veremos. O ano que parecia ser ruim, né? Pelo jeito terminou de uma forma positiva. Bom, Thiagão, não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar, se você achou o ano bom mesmo, ou passar uma régua. Cara, assim, eu ainda tô um pouco o pé atrás em questão do Rally Rodízio na seleção. Porque realmente eu esperava eu esperava em alguns momentos umas modificações um pouco mais assíduas, mas acredito que muito que ele tenha feito, ele jogou meio que com o time que ele tem, ele chamou alguns jogadores que antes não tinha muito espaço na seleção, e outros ele ainda tenta manter, mesmo sabendo que não tem tanta resposta, né? O próprio Kagawa, o próprio Kazaki, que são jogadores importantíssimos que não estão jogando muito bem, são um bom exemplo. Mas né, o mais importante para a seleção nesse momento é a classificação para a Copa do Mundo, e o Rally Rodízio é o nosso treinador para a Copa do Mundo, querendo ou não. Então acho que ele precisa de talvez mais 6 meses, né? Vamos ver como é que está a seleção do Rally Rodízio até até junho, julho de 2017, para poder ter uma opinião um pouco mais formada, porque nesse momento ele é um dos técnicos com uma boa aprovação em questão de resultados, né? Assim como todos os outros treinadores que passaram em questão de Copa do Mundo, né, acabaram levando a seleção até então. Mas com certeza essa eliminatória é a eliminatória mais complicada para o Japão desde 98, porque 2006 foi muito fácil, 2010 também foi uma certa facilidade, e talvez se continuar 2017 nessa pegada que foi 2016, o Japão vai ter que evitar alguns deslizes para não ter muitos sustos, né? Susto que o próprio Japão tomou no começo dessas eliminatórias. A Coreia do Sul também tomou, né? Então tem que evitar para que no final das contas a gente não tenha nenhum tipo de surpresa em 2018. Um outro exemplo muito interessante é a própria Austrália, né? Que nesse momento estaria fora da Copa do Mundo, já que os Emirados Árabes passou ele, né? A Austrália que empatou com a Tailândia, né? Os Emirados ganhou o seu jogo e quase perdeu ainda. Exatamente, quase perdeu da Tailândia, que jogou muito bem. E aí, né, os Emirados ganhando o Iraque, meio que pulou para a terceira colocação, jogando os australianos para quarto. Ou seja, uma Austrália ou Japão fora da Copa 2018 seria realmente uma coisa muito triste no período inglês. E muito provável, né? Muito provável. Existe uma possibilidade grande de uma das duas ficarem de fora. Complicado. Bom, até porque um destaque negativo que o Japão jogou pouco, né? Foram só 10 partidas esse ano. Eu achava que deveria ser pelo menos umas 15, né? Mas tudo bem, coisa do JTFA. Exatamente, do JTFA. Bom, Thiagão, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse resumo, né? De como foi o Japão esse ano.
sobre seleção japonesa, a gente só volta no ano que vem. Talvez tenha algum programinha especial por aí, isso ainda não foi decidido. Mas da seleção japonesa em si, só voltamos ano que vem. Continue com a J-League, né? Temos as finais da J-League, temos programas especiais e também muitas novidades para vocês até o fim do ano. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aí a presença do Thiagão, né? Mais uma vez. Valeu. Aí, imitando nos comentários. E nos vemos na semana que vem com mais Hinomaru. Hinomaru! Levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera. Um abraço e até semana que vem. Valeu, abraço. Tchau. Galera. どっちに移っても少し前の自分に勝てたよ